Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mitram. Hoje estamos aqui para fazer um vídeo bastante desejado por vocês, sendo este vídeo a minha reação à minha predict da segunda Liga Portuguesa, temporada 24-25. Olhando para a minha previsão, este ano foi para esquecer, como é óbvio. Fiz 116 pontos nesta previsão, quantos mais pontos, pior. E dar os parabéns ao Diogo Figueiredo porque fez 88 pontos nesta predict, por isso, muitos parabéns Diogo pela tua grande campanha nesta predict. Mas antes desta reação começar, eu gostaria que vocês deixassem o vosso like neste vídeo. Vamos ver se nós chegamos neste vídeo aos 1000 likes, porque se nós chegarmos aos 1000 likes neste vídeo, eu vou fazer a minha previsão da primeira fase do Campeonato de Portugal na próxima época. Não esqueçam de subscrever neste canal para ver se conseguimos chegar a estas metas de subs que estão aqui à vossa frente. Por isso, vamos, sem mais demoras, para a minha reação a esta predict. Vamos começar com a equipa que eu coloquei em 18º lugar, que foi Oliveirense, e eles terminaram em 17º. Errei apenas por uma posição, mas eu consegui acertar na MUS que eles iam descer para a Liga 3. Mesmo sabendo que a equipa de Oliveirense esta época não esteve assim muito bem na primeira volta, na segunda volta conseguiram dar uma recuperação no campeonato, mesmo assim não foi suficiente para se manterem na segunda Liga, e um facto bastante curioso, o melhor marcador do Oliveirense teve 3 golos. Acho que isso já explica muito aquilo que foi a época do Oliveirense neste ano. 17º coloquei o Feirense e ficaram em 8º. Ui, errei tanto neste palpite. O Feirense é verdade que estava fraco no início da época, estava com um plantel bastante limitado e apenas com uma semana de treinos, mas depois da predict eles conseguiram reforçar-se de maneira muito boa. Leandro Antunes foi um dos reforços do Feirense após a predict e conseguiu ser um dos melhores marcadores desta equipa. E também o treinador, o Vitor Martins, foi o treinador que conseguiu fazer grandes coisas nesta equipa e no final de contas conseguiram estar mais perto de subir divisão do que descer, ficando no 8º lugar neste ano. E desculpem-me por ser subestimado por 9 posições, que é gravíssimo, mas destacar também o Washington, que foi para mim o melhor jogador e o pêndulo deste Feirense. 16º coloquei o Penafiel e ficaram em 11º. Se a reação a esta predict fosse a meio da época, eu erraria o Penafiel por 15 posições, só que eu tive tanta sorte que o Penafiel na segunda volta fez uma volta desastrosa. Caíram 10 posições no campeonato e também apenas fizeram 10 pontos na segunda liga, por isso o número 10 e a segunda volta do Penafiel têm muitas coisas em comum. Mesmo assim, aplaudir o Penafiel por conseguir manter-se na segunda liga, que foi literalmente o objetivo desta época, mas sei perfeitamente que os adeptos do Penafiel estão bastante tristes pela forma como o Penafiel acabou este ano. 15º coloquei o Felgueiras e terminaram na 9ª posição. É assim, não está errado. Eu consegui acertar que o Felgueiras fosse manter na segunda liga, por isso acho que está meio certo. Não, mas agora a sério, o Felgueiras fez uma grande época. Teve grandes jogadores como Vasco Moreira e Euro que estiveram em grande série nesta equipa. É verdade que o Felgueiras, se fosse mais eficaz no último terço, conseguiria ficar numa melhor posição, mas lá está, foi uma das equipas que na segunda liga começou nos lugares mais abaixo da classificação. Acho que nas últimas jornadas conseguiu ligar o turbo e ficou na melhor posição de cima. 2, 3, 4 jornadas antes de acabar o campeonato, o Felgueiras estava em 11º, 12º e depois conseguiram terminar na 9ª posição. Lá está, o Felgueiras pode ter estragado a minha previsão, mas isso não tira o mérito que vocês tiveram nesta liga, por isso parabéns ao Felgueiras pelo futebol que apresentaram e agora é tentar melhorar para o próximo ano. 14º Leixões e ficar 13º. Eu também não vou falar muito sobre Leixões porque também errei apenas por uma posição, mas acertei na música que eles iam lutar pela manutenção e foi isso que aconteceu. Mesmo que a primeira volta deles tenha sido uma primeira volta bastante ambiciosa, mas fica difícil quando tens uma série de 15 jogos consecutivas com apenas uma vitória. E o Leixões também é verdade que teve vários treinadores esta época e que teve uma estabilidade por causa disso. Mesmo que o Leixões tinha um plantel bastante competente para lutar por algo mais na segunda liga, mas isso também demonstra o aumento da competitividade da segunda liga ano após ano e que às vezes torna-se até melhor que alguns jogos da primeira liga. 13º lugar coloquei o Benfica B e eles ficaram em 4º lugar. De maneira resumida, foi literalmente um dos piores palpites da segunda liga este ano. O Nelson Veríssimo é um treinador que é conhecido por conseguir fazer grandes coisas no Benfica B há vários anos atrás e que eu desvalorizei muito esta equipa em agosto. Lá está, conseguiram provar que eu estava erradíssimo e fizeram uma época bastante boa na segunda liga. Já que após as suas grandes edições que fizeram em casa, que estiveram a grande nível, está com o André Gomes e o Priores por terem sido para mim os dois melhores jogadores
deste plantel, é provar ao Benfica que tem grandes talentos e que tens de colocar na equipa principal em vez de gastar 20 e tal milhões por barreiras como Arthur Cabral, RDT, por exemplo. Pensem nisso. Em 12º lugar coloquei o Alverca e terminaram na segunda posição. Bem, o Alverca é verdade que eu errei por 10 posições, mas eu disse-vos que no início da época o Alverca iria ser uma das equipas mais bem faladas desta competição e que iria surpreender. O facto de terem vindo para a Liga 3 que eu pensei que eles ficassem numa posição um bocadinho mais abaixo, como também fiz com o Felgueiras, sendo que o início da época não foi nada fácil, mas depois quando o Vasco Pedro da Costa chegou ao Alverca, as coisas melhoraram e tanto, porque eles na segunda volta foram uma equipa bastante consistente e conseguiram fazer uma recuperação excelente no campeonato. Para mim são merecidos promovidos para a Primeira Liga e parabéns ao Alverca por conseguir 2 subidas consecutivas nestes últimos 2 anos. E é um clube com bastante talento, como o Brenner, que esteve bastante bem nesta época. Depois também destacou-se lá o Bravin e o Carter, só que esses 2 jogadores já não vão estar em Alverca na próxima temporada. E é uma equipa que no próximo mercado tem que reforçar-se muito bem para conseguir fazer grandes coisas da Primeira Liga. Agora vou dizer-vos o 11º e o 10º classificado de maneira já junta, porque eu errei eles por 5 posições. Em 11º coloquei o União Leiria e ficaram em 6º lugar, e em 10º lugar coloquei o Torriense e ficaram em 5º. De maneira geral são 2 equipas bastante promissoras do futebol português. O Leiria é sido mais consistente certificado dos primeiros 4 lugares porque tem equipa para isso. O Juan Munhoz e o Christopher, que foram 2 dos melhores jogadores deste plantel da União Leiria, mas que também quando veio o Silas a equipa conseguiu melhorar o campeonato. Relativamente ao Torriense, desprezei-os um bocado em agosto por terem construído a equipa do zero, mas conseguiram reforçar-se de maneira criteriosa no mercado. Fizeram também uma época bastante boa na segunda liga. Aquilo que tenho a dizer ao Torriense é que tem uma equipa e que tem potencial para conseguirem ficar em melhores posições neste campeonato. O Torriense destacou-se Pozo e Rabi Vasquez, que para mim foram os 2 MVPs desta equipa de Torres Vedras, sendo que o Pozo tem um grande futuro pela frente e que no futuro pode ser convocado para a seleção espanhola porque tem muito talento para isso. A partir de agora só é desilusões e vamos para elas. No nono lugar coloquei o Porto B e ficaram em 14º. Motivo para o Porto B ter ficado em 14º. Primeiro, inexperiência da equipa, porque a equipa era muito jovem. Dentro do Porto B tinham Castro e Samuel Portugal, que eram as voltas de experiência do balneário. Mas lá está, quando uma equipa jovem tem muitas derrotas seguidas ou muitos jogos sem vencer, coisas normalmente não ficam muito boas nesse aspecto. Aquilo que eu posso salientar do Porto B é a boa recuperação que fizeram no final do campeonato, que conseguiram evitar a despromoção direta e a do playoff. Destaque principal para o Vonic e o Alarcón, que foram 2 dos jogadores que conseguiram alimentar mais as esperanças do Porto B manter-se nesta segunda liga e que são perfeitamente 2 jogadores que podem ir para a equipa principal na próxima temporada. Agora vamos para 2 equipas que foram 2 das minhas desilusões desta segunda liga e que refiro ao 8º lugar e ao 7º classificado que eu coloquei em agosto, que foram estes. Passos Ferreira coloquei em 8º lugar e ficaram em 16º e o Mafra coloquei em 7º lugar e ficaram em 18º. Começando com o Passos Ferreira, mano, ser honesto, é muito triste ver este downfall desta equipa, sendo que o Passos conseguiu ganhar o Tottenham nos playoffs da Conference League. Esta época esteve a lutar para não descer e que simplesmente foram uma das piores equipas a jogar futebol na segunda liga, mas depois conseguiram safar-se contra o Belenenses no playoff e conseguiram manter-se neste campeonato. Mas lá está, manutenção para o Passos Ferreira na segunda liga é muito curto para as aspirações deste clube, que é um clube histórico no nosso futebol. Ao próximo ano tem que lutar muito mais do que é a manutenção, tem que lutar para subir e errar por 8 posições desta equipa é muito grave. E o Mafra, pá, que desilusão, meu. Eu esperava que eles fossem uma equipa surpresa porque tinham um potencial para isso, tinham jogadores como Falé, Atim e Nib, mas a equipa em si não esteve nada bem na segunda liga, acabaram mesmo por ser a pior equipa deste campeonato. Estava à espera que fosse uma equipa que daqui a uns anos estivesse na Primeira Liga. Lá está. Espero que isto seja um passo atrás para depois darem 2 passos à frente. Boa sorte, Mafra. 6º lugar, coloquei o Vizela e terminaram em 3º. O início do campeonato de Vizela não foi nada fácil, porque estiveram muito mal nas primeiras 14 jornadas da segunda Liga, estavam no meio da tabela e eram sempre assobiados quando jogavam em casa, principalmente, porque jogavam tão mal. Quando o Fábio Pereira chegou ao Vizela, as coisas foram melhorando muito neste campeonato. Tornaram o Vizela em 2025 uma equipa invencível na segunda liga, conseguindo estar durante muitos jogos sem perder, mas essa invencibilidade do Vizela acabou no playoff quando perderam fora com o AVS por 3-0 e depois no jogo da volta empataram 2-2 em casa, sendo menos competentes que o AVS na estratégia, e o AVS para mim foi um justo defensor para aquilo que foi o desempenho dos 2 jogos. Mas o Vizela tem que dar os parabéns por terem feito
esta recuperação na segunda liga. Diogo Nascimento, para mim, é um jogo que na próxima época não vai ficar em Vizela. Pá, é um jogo muito, mas muito bom. Mais destaques do Vizela como Morchel, Vivaldo, e para mim é uma equipa que jogou muito bem e que infelizmente não subiu. Em quinto lugar, coloquei o Tondela e ficaram em primeiro. O Tondela foi consistentemente uma das melhores equipas da segunda liga, porque ficou sempre, a maioria das jornadas, nos primeiros 2 lugares da competição e que mereceram subir sem sombra de dúvida. O Luís Pinto foi o grande treinador desta equipa, o homem do leme, como é chamado a Tondela, e destaques como Miro, que foi um dos grandes goleadores desta equipa do Tondela, e o capitão Ricardo Alves, que foi um dos bons defesas deste campeonato, e o Bernardo Fontes, que dispensa completamente apresentações, uma muralha da segunda liga e que jogou muito bem. E também tem-se reforçado de uma maneira bastante boa, como também digo ao Alverca, para fazerem na próxima época quando forem para a primeira liga. Quarto lugar, coloquei os Chaves e ficaram em sétimo. Pensava que estava a subestimar os Chaves em agosto, mas pelo lado contrário, eu literalmente acho que avaliei bem esta equipa do Desportivo, porque eles estiveram durante a maior parte da temporada nos quartos, quintos lugares, mas o final da época dos Chaves foi terrível, fizeram poucos pontos nos últimos jogos da temporada e também desiludiram naquele jogo contra o Penafiel e deixaram a passadeira livre para o Torriense, Benfica B e Leiria passarem os Chaves na tabela. E gostava de dar os parabéns ao Ruben Pina pela boa época que ele fez. Consegui adivinhar que o Chaves fosse manter na segunda liga numa posição muito alta e foi literalmente aquilo que aconteceu. No terceiro lugar, coloquei Académico de Viseu e ficaram em 10º lugar. Eu errei o Académico de Viseu por 7 posições, 7, foi grave. Pensei que o Académico de Viseu podia ser uma equipa forte e consistente neste ano na segunda liga, mas enganei-me, o Académico de Viseu foi inconsistente. Literalmente não colocar Grilo e André Almeida de vários jogos, sendo que na maioria perderam. Acho que foi um bocadinho uma autossabotação que o Académico fez nesta temporada em si, mesmo sabendo que lá está, eu gosto desta equipa do Académico, gosto do projeto que eles têm, mas têm que ser consistentes, têm que conseguir aplicar o potencial que vocês têm em prática, sendo que não aplicam, colocam os astros da frente com poucos golos, como aconteceu com o Otto, com o Quisera, com o Cláudio, estiveram apagados nesta época e por isso têm muito a melhorar na próxima época. Em segundo lugar, esta desilusão é muito grave, cada vez tenho menos vontade de falar desta equipa, mas tem que ser. Em segundo lugar, coloquei o Portimonense e ficaram em 15º. Errei o Portimonense por mais de 10 posições, por 13 posições. E cada vez que eu coloco o Portimonense na posição alta na tabela, eles sempre querem ficar o mais baixo possível. Foram outra das piores equipas a jogar na segunda liga e lembro-me perfeitamente quando vi o jogo contra a União de Leiria, onde o Portimonense perdeu 3-0 em casa e pensei assim, como é que eu coloquei o Portimonense em segundo lugar? Logo queria mudar o palpite logo após esse jogo. Era assim também o Portimonense no início da época tinha um bom treinador, tinham bons jogadores, só que os bons jogadores deles foram logo embora. Em janeiro, Chico Panza foi para o Estrela Amadora e Filipe Relvas foi para o Vitória Sport Clube e a equipa ficou mais fraca ao longo do campeonato, mas a parte do Ricardo Pessoa fez um excelente trabalho no Portimonense, mesmo que lá está a equipa deles também não é assim muito consistente como acontece com o Académico de Viseu, e é um bom treinador que tem bons pergaminhos para o futuro. Esta equipa do Portimonense também não é a equipa que nós queremos ver na primeira, nós queremos ver o verdadeiro Portimonense Sporting Clube que está neste momento no Campeonato de Portugal, conseguiu a subida. É triste ver como esta equipa da PSAD está a comportar-se na segunda liga, mas lá está, também perder com o Oliveirense 3-2 em casa e com o Porto B 2-3-0, fica muito difícil elogiar esta equipa Portimão. E em primeiro lugar coloquei o Marítimo e eles ficaram em 12º. Vamos começar com a eliminação precoce deles contra o Portimonense na Taça de Portugal, que foi algo estranhíssimo de se acontecer nesta competição. A época deles não foi assim muito boa, foi marcada pela instabilidade que tiveram a nível de treinadores, que tiveram 4 treinadores nesta temporada, algo estranhíssimo e inaceitável para um clube tão estável como é o Marítimo, que toda a gente conhece o Marítimo pela sua estabilidade, ficou mais de 30 anos consecutivos na primeira divisão. As performances deles em casa também não foram nada boas. Se tivessem o campeonato todo a jogarem fora de casa, aí é que poderiam se calhar ambicionar uma luta por subir de divisão, e foram para mim outra das desilusões desta temporada. Destaques positivos, se calhar o Martim Tavares, que foi um jogador que ficava sempre do banco, mas que depois quando entrava marcava sempre golos e deu bastantes pontos importantes ao Marítimo do campeonato. Fábio Blanco depois também foi um dos grandes reforços desta equipa do Marítimo, conseguiu agitar os defesas adversários. Tabasso mesmo, tendo vários golos sofridos nesta época, foi um guarda-redes que eu gostei muito de ver
este ano o Marítimo e concluindo, o Marítimo da próxima época tem que fazer muito mais para lutar para subir para a Primeira Liga. Bom pessoal, este foi o vídeo, espero que vocês acima de tudo tenham gostado, deixem like, subscrevam o canal. Se nós conseguimos chegar aqui à meta dos 1000 likes neste vídeo, eu vou fazer a previsão do Campeonato de Portugal da primeira fase na próxima temporada e espero que vocês tenham gostado deste vídeo, sabendo que é um vídeo bastante rato de fazer em Portugal, que raramente poucas pessoas fazem e fico muito feliz e privilegiado por ser uma das poucas pessoas a fazer este vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vejo-vos nos próximos vídeos. O meu nome é Mitram e vejo-vos no próximo vídeo.